Nós vamos falar hoje sobre ciência, cultura e filosofia. As três irmãs mais misteriosas da civilização humana. Então, vocês teriam uma aula de filosofia nesse horário e vocês vão continuar tendo. Só que nós vamos fazer uma aula interdisciplinar. Nós vamos sair de uma das disciplinas e entrar na outra, não é? Para que vocês consigam ter um quadro do funcionamento, não é? Da cultura, da filosofia humana e da ciência. Então, em primeiro lugar, eu vou agradecer novamente a presença de todos vocês. Vou apresentar um grupo de estudos do qual eu faço parte. Na verdade, eu dirijo Ciência Milenar Indiana. Nós somos um grupo que se especializa em analisar os primeiros livros do mundo, os manuscritos védicos. Então, eu peço sempre para as pessoas imaginar o primeiro escritor, o primeiro filósofo da civilização humana. E sente a necessidade de colocar por escrito um vastíssimo conhecimento, o conhecimento da civilização indiana. Então, é verdade que existem outros pedaços de textos, não é? Relativos a outras civilizações. Mas o primeiro livro, o primeiro compêndio filosófico, não é? Total e completo da civilização humana, pertence à literatura védica, à literatura da Índia clássica. Então, é muito importante que nós entendamos isso. O nosso objetivo é esse: comprovar cientificamente o conteúdo da primeira filosofia de que se tem notícia. E nós estamos conseguindo provar que essa primeira filosofia estava correta do ponto de vista da matemática, da química, da física, da arquitetura e de todos os campos do conhecimento, o que é bastante surpreendente. Então, estes textos, a palavra Vedas, significa conhecimento. Então, imaginem os templos mais antigos do mundo. A Índia é precedente ao Egito, isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. As pessoas imaginam aqui no Ocidente que a história começa na Mesopotâmia. Mas quando nós vamos ler os manuscritos védicos, os textos indianos originais, a literatura védica em sânscrito diz: e em tal momento surgiram povos mais para o Ocidente, o Egito, a Suméria, a Pérsia. Então a Índia assistiu o nascimento destes outros povos, e isso está documentado nos manuais de historiografia indiana. Então há um equívoco nos manuais de história do Ocidente. Não é? Assim como as pessoas, por exemplo, têm dificuldade em entender a cultura brasileira, estando talvez em um país muito longe, na própria Ásia ou na Europa. Não é? Eu mudei para a Itália quando eu tinha 18 anos de idade, fiquei lá por 19 anos, não é? E muitas pessoas me perguntavam se a capital do Brasil era Buenos Aires. Então, isso é comum. Isso acontece por conta da distância, por conta da desinformação. Não é? E como os manuais de história do passado foram escritos em cima deste equívoco, os professores de história do presente repetem esta informação de que o berço da civilização e da filosofia não foi a Índia. Mas não é isso que nós conseguimos comprovar com a antropologia e com os estudos que têm sido feitos ultimamente, tanto na Índia quanto de pesquisadores aqui do Ocidente. Então, eu vou me apresentar. Gentilmente, a professora já falou alguma coisa sobre mim. Não é? Eu estudei estudos culturais, filosofia e literatura comparada numa faculdade chamada La Sapienza, não é? E que era uma faculdade que nós considerávamos muito antiga, pois ela era de 1200, 1300, não é? O primeiro prédio onde se ensinava e que está conectado à faculdade onde eu estudei é uma torre medieval no meio das ruínas de Roma, caindo já aos pedaços. Então,
Qual foi a minha surpresa ao descobrir que a Universidade de Takshashila, na Índia, já existia, não é, praticamente em 700 antes da Era Comum. Então, se eu achava a minha universidade uma faculdade antiga, não é, a Faculdade Indiana de Takshashila teria hoje 2.700 anos. Na verdade, 2.719 aproximadamente. Então, eu também trabalhei na RAI, que é o canal de televisão de Estado italiano, onde eu fui roteirista para novelas. Eu escrevia novelas brasileiras lá na Itália. E aqui no Brasil colaborei com o Estado de São Paulo, fiz a curadoria de um evento intercultural, no qual artistas como a Laurie Anderson, a desaparecida Fernanda Young participaram, muitos outros, o Chico César e outros personagens bastante ilustres e queridos da cultura brasileira. Dei aulas no Sesc, mas a cidade do meu coração é Avaré. Eu cresci correndo nos sítios aqui em volta, pois era aqui que eu passava as minhas férias, e isso é um dos motivos pelo qual eu estou aqui sendo recebido pela Eduardo. Então, agradeço a todos vocês. Não é? Hoje em dia eu escrevo para o TUVP, que é o maior planetário de astrologia e astronomia, baseado nos primeiros manuscritos da civilização humana do mundo, em Mayapur, na Índia. Não é? Então, nós vamos começar explicando algo fundamental. As pessoas falam de cultura, mas o que é a cultura? Não é? Nós vamos à faculdade para aprender a cultura deles que existiam já antes de nós. Nós viemos aqui para nos ser professores, não é? Para aprender o que eles aprenderam com os professores deles. Não é? Porém, nós temos que dividir a cultura em dois tipos para conseguir fotografar e dar como se diz isso? Uma característica, uma caracterização da cultura em poucas palavras. Peço que vocês perdoem, às vezes, o meu português, pois tendo ficado 19 anos na Itália, algum mau contato acontece quando eu vou falar em português. Então, existe a cultura com C maiúsculo, não é? Aquela que a gente chama de cultura acadêmica, aquela que a gente vai aprender na Eduvale. Não é? E existe também, então, ela está ligada a produção artística do ser humano. Não é? Os grandes livros, as grandes obras, as sinfonias, a música, não é? O conteúdo dos museus, o conteúdo das bibliotecas. Esta é a cultura, digamos assim, com C maiúsculo, como diria o Zizek, que é um pensador europeu. Porém, também existe aquela com C minúsculo, a cultura do nosso dia a dia. Não é? Aquela que determina a maneira como nós nos cumprimentamos. Não é? Na Índia, por exemplo, na Índia antiga, as pessoas antes de dar aula pronunciavam mantras sagrados, como, por exemplo, Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militanya Tasmai Shri Gurave Namaha, que pede autorização aos grandes sábios para que a gente possa falar. Não é? Mas aqui, no Brasil, a gente, em 2019, diz obrigado a todos por estarem aqui e à organização da universidade por nos receber. Não é? Isso é uma diferença cultural entre a Índia clássica e o Brasil contemporâneo. A maneira como nós estamos vestidos. Se nós apertássemos um botão e voltássemos no tempo para 60 anos atrás, 70 anos atrás ou até menos, muitas pessoas causariam escândalo ao sair na rua como nós estamos agora. Como é possível que um professor vá dar aula de tênis, não é? Ou tenha uma correntinha amarrada no braço? Isso é coisa que os alunos não deveriam fazer, não é? Então existe uma transformação cultural ligada ao nosso dia a dia. O que a gente come, o que a gente não come. O que é saudável, o que não é saudável. Não é? Como a gente conversa entre nós. Não é? Para não falar, por exemplo, das relações afetivas.
Antigamente, as pessoas precisariam casar para ter um relacionamento amoroso. A cultura que vai mudando e que está em volta de todos nós podemos chamar de cultura com C minúsculo, ou, mais simplesmente, como o contexto cultural. Não é? E um grande estudioso da cultura, um grande antropólogo, dizia que esta cultura é invisível. Enquanto a cultura com C maiúsculo a gente pode observar, não é, nos museus, a cultura com C minúsculo ela não é tão nítida, pois nós somos inseridos nela. Então, tudo aquilo que nós conhecemos, enxergamos e fazemos faz parte desse contexto cultural, não é? Que é, ao mesmo tempo, essencial, totalizante e invisível. Esta é a famosa frase do Kroeber, não é? Um dos antropólogos mais famosos de que se tem notícia na contemporaneidade. Ele disse: a cultura está para o homem assim como a água está para o peixe. O peixe não sabe que está dentro da água, assim como o homem não enxerga a estrutura cultural que o envolve. Agora nós vamos definir a ciência. A ciência é aquilo que experimenta a matéria, aquilo que vai comprovar a matéria, ou seja, o conhecimento organizado através de um método científico. Para que isso é necessário? Porque nós não podemos viver através de meras opiniões. Não é? As pessoas que vivem de acordo com as próprias opiniões são pessoas que estão isoladas da realidade cultural e de um diálogo profundo com o próximo. E quem são essas pessoas? Hoje em dia nós poderíamos identificá-los conosco. Não é? Existe uma tendência histórica na humanidade, não é? A achar que cada vez mais a realidade depende da opinião pessoal do indivíduo. Quantas vezes nós ouvimos isso? Essa é a sua verdade, essa é a sua opinião. Não é? Quem é o maior jogador de futebol? Essa é a sua opinião. Não é? Quem é o cientista mais inteligente? Fulano. Eu não concordo, essa é a sua opinião. Não é? Hoje em dia tem sido difícil conversar e concluir e entender o que é bom, o que é ruim, o que está certo, o que está errado. Pois nós mergulhamos dentro de um relativismo ligado ao achismo, né, de cada um de nós. E está difícil, inclusive, para que a população diga para os governantes como é que elas gostariam de serem guiadas, pois ninguém mais sabe dizer exatamente o que é certo e o que é errado. E nós vamos entender o que está acontecendo. Então, a ciência tem a função de traçar uma linha nítida que vai separar aquilo que foi comprovado daquilo que é a ideia de cada um de nós. Se você me disser o sol é gelado, o cientista vai poder dizer, não, você está errado. As pessoas hoje em dia têm insistido em dizer, não, mas eu acho que o sol é errado, então não me importa o seu cálculo científico, porque a minha opinião conta. Não é? Esse é um dos problemas estruturais da sociedade de hoje em dia. O sol tem uma temperatura específica e ela não é igual ao ar frio que vem do nosso ar-condicionado aqui nesta sala. Então nós precisamos aprender a diferenciar aquilo que é a nossa opinião pessoal daquilo que é cientificamente comprovável. Muito bem. Então vamos entender o que é a filosofia. A filosofia é a ciência que vai olhar tanto para a arte, tanto para o contexto cultural, e ao mesmo tempo vai olhar para a ciência, vai olhar para cada um de nós, vai olhar para tudo que existe, né? E vai ter a função de estabelecer os parâmetros, as verdades científicas relativas a tudo isso. Então ela é a ciência da ciência, ela é a arte da arte, ela é a cultura da cultura. Isso é a filosofia. Ela é a disciplina que olha para todas as outras de cima do prédio. Infelizmente, como vocês sabem,
É difícil fazer curso de filosofia na faculdade. Por quê? Porque a gente não consegue emprego, dizem os alunos, não é? A filosofia foi colocada na garagem do prédio. E nós vamos entender por que isso é um problema fundamental para a civilização de hoje em dia. Isso explica o que a gente assiste no jornal, da televisão. Não é? Isso explica o problema social que nós estamos vendo no nosso dia a dia. Uma coisa muito importante para quem quer, pelo menos, entender filosofia é não ter medo das palavras. Hoje em dia as pessoas têm medo de várias palavras. Não é? Homem, mulher já virou um problema. Não é? Eu não estou querendo discutir as diferenças do gênero e de fazer apologia de machismo ou de feminismo. Eu estou só dizendo que as pessoas têm medo de dizer eu sou de Avaré. Não é? Talvez melhor dizer eu sou do Oeste Paulista, porque daí já fica mais vago. Não é? Há brigas de facções minúsculas dentro de partidos que poderiam concordar, não é? Com os planos que eles têm em ajudar a sociedade. Por que isso não ocorre? Porque nós temos medo das categorias. Porém, as categorias são necessárias para que a gente possa, não é, falar de ciência, falar de cultura, falar de filosofia. As pessoas hoje em dia têm medo da palavra verdade. Quem aqui que não tem? Eu posso levantar a mão, eu não tenho medo da palavra verdade. Mas toda vez que eu falo nessa palavra, a plateia fica incomodada, porque ela diz, nossa, será que ele vai querer aqui me convencer de alguma coisa? Não é? Ninguém pode me convencer de nada. Os indianos antigos dizem que isso é a característica de uma pessoa selvagem. O selvagem é aquele que não se deixa convencer pela realidade. Ele é incapaz de aprender com o fenômeno da realidade. Ele se fecha dentro das próprias opiniões e permanece blindado. Por que nós teríamos que ter medo do que está no dicionário? O dicionário serve ao homem para que a gente possa falar. E falando, nós organizamos a experiência que nós estamos experimentando ao viver. Entende? Então, numa verdadeira aula de filosofia, nós podemos dizer homem, mulher, infinito, Deus, absoluto, verdade, bem, mal. Isso é necessário. Se nós depenamos o dicionário, fica impossível viver e compreender a vida. Muito bem. Da onde vem esta filosofia? Da Índia e não da Grécia. Não é? Nós temos inclusive estudos que comprovam que Sócrates provavelmente estudou na primeira universidade indiana, cujos restos sobreviveram ao tempo. Como eu já citei, a Universidade de Takshashila estava em 700 antes da nossa era, não é? Com 10.500 alunos cadastrados. A maioria dos estrangeiros vinha da Babilônia, da Grécia, do Egito, da Arábia, da Síria, da China, países que são considerados hoje perdão, países que são considerados hoje o berço da civilização. O berço da civilização passava o maternal na Índia, o pré, e fazia lá os seus estudos avançados. Aqui, por exemplo, uma tese de doutorado na Universidade do Texas, que apresenta extensas evidências de que Sócrates poderia ser visto como um filho do pensamento védico, ou seja, um filho do pensamento indiano clássico. Nós não estamos falando da Índia de hoje em dia, da Índia que tem os problemas de 2019. Nós estamos falando de algo que está muito para trás no tempo, não é? E se uma universidade tinha 10.500 alunos em 700, antes da era comum, quanto tempo ela levou para acumular tudo isso? Há quanto tempo existe essa universidade, professor? 20 anos. Quantos alunos tem aqui? Mas eu acredito que uns... Uma ideia vaga, 1.000? 2.000. Há 20 anos aí do Vale existe, tem aproximadamente 2.000 alunos. Não é? Quantos anos Takshashila existia?
para que a notícia desta universidade tivesse chegado até a Grécia, até o outro lado da China. Então, que fique claro que a civilização não começa no Egito. Muito bem. Qual é a diferença entre a cultura, a ciência e a filosofia? A cultura, com C maiúsculo, naquela ligada à arte, nela os artistas desenham o sol e podem fazer um sol diferente daquele original, não é? Ela é ligada a uma interpretação, a uma representação da realidade. Já a ciência vai nos dizer o que acontece dentro do Sol. Por exemplo, sabemos hoje que há a fusão de átomos de hidrogênio para a produção de átomos de hélio. Isso é o que produz o calor e o brilho da radiação solar. Já a filosofia vai nos dizer o que é o Sol, do ponto de vista existencial. E nem a cultura e nem a ciência são capazes de fazer isso. E o que é o Sol? Segundo a literatura indiana, a primeira literatura do mundo, o Sol é uma potência do universo, um nível de vida muito elevado. O que significa isso? Eles chamavam o Sol, a Terra, os outros planetas de devas, que significa, em português, nós poderíamos traduzir como semideuses. E alguém diria, nossa, mas que coisa primitiva, não é? Mas pense bem, se eu tivesse que dizer para você, olhando para o Sol, pensem no Sol. Aqui em Avarelli é muito bonito, em São Paulo quase a gente não enxerga, por conta dos prédios, né? Se o Sol está vivo ou morto, você tivesse que escolher uma das duas alternativas, o que você diria? Existe uma luz para tudo, espero que aqui ninguém diga morto. Estamos na área do Vale, uma das melhores universidades do Oeste Paulista. Portanto, podemos compreender juntos aqui que o Sol está vivo. Segundo a literatura original, tudo aquilo que está vivo tem um nível de consciência. É claro, diferente do nosso, mas por acaso menor, ponto de interrogação. Segundo os Vedas, o Sol é consciente numa maneira e num nível diferente. E ele pode ser compreendido como uma potência do universo e, portanto, um semideus, um pedaço do todo. E ele existe para nos manter vivos, não para nos dar bom humor só porque não chove. Não é? As pessoas são assim, falam, eu fico de mau humor quando não chove. Quando chove, não é? Quando chove eu fico triste, fico de mau humor. Muito bem. Por que a gente fica de mau humor? Porque as bênçãos do Sol, a beleza do Sol não está presente. O que é essa bênção, segundo a literatura? O calor, por exemplo. O crescimento das plantas, por exemplo. Então nós estamos diante de uma filosofia extremamente sofisticada, que entende a realidade de uma maneira profunda. Que nível de respeito teria o homem se ele entendesse que a Terra é uma entidade viva, que não pode ser maltratada? As catástrofes que estão acontecendo, estariam acontecendo, se isso fosse ensinado às crianças, como era ensinado no Antigo. Muito bem. Então, a filosofia tem uma função também em relação à arte. Ela é aquela que deve orientar a sociedade e a produção artística para levar os seres humanos à felicidade. Esse é o objetivo do filósofo. Um filósofo que não alcança o equilíbrio e a felicidade não poderia ser chamado de filósofo. Os antigos indianos diziam que um professor que é incapaz de tirar um aluno da ilusão, da ignorância e, portanto, da tristeza. Por que a ignorância é ruim? Porque ela leva a gente para a dor. E o conhecimento é bom por quê? Porque ele nos leva, não é, para a felicidade, para o equilíbrio. Entende? Então, a função da filosofia é orientar a produção artística, dentre elas, a analisar a produção da ciência
e dizer, isto significa que devemos nos comportar de tal maneira. Entende? Então são três irmãs que deveriam se sentar numa gradação. A filosofia no meio, na cadeira mais alta, a ciência de um lado e a arte do outro. A ciência dá as ferramentas para que a filosofia compreenda a realidade, e a arte vai produzir os objetos de consumo, de divulgação daquelas emoções, daquela categorização, para que a sociedade, vendo filmes mais construtivos, principalmente do que os que têm passado ultimamente, músicas que nos elevam, que nos ajudam a superar as angústias, etc. Isso não significa que a gente não possa dançar e ser feliz, óbvio. Então, desta maneira, a filosofia tem o papel de orientar a produção cultural, e este é o seu papel, não é? Então, como é que ela faz isso? Respondendo às perguntas básicas. O que é um ser humano? Todos nós deveríamos nos perguntar. Isso deveria ser ensinado para uma criança. Você já se perguntou o que você é? Por que você existe? Qual é a função de existir? As crianças não são ensinadas a fazer isso. Porém, elas teriam uma vida diferente se fizessem. O que é o mundo? Existe uma fonte para isso aqui, para esta realidade que eu observo, na qual eu estou inserido? O que é esta fonte? Isso é papel da filosofia. E o que diria a filosofia indiana, por exemplo, em relação a isso? A filosofia indiana diz que nós existimos não para comprar camisetas, e nem para colecionar viagens durante as férias, e nem para ir a festas no final de semana. Nós existimos para solucionar o enigma da vida. Nós estamos diante de um enigma gigantesco. O que é isto? O que é este ar transparente ao meu redor? O que é esta sala? O que é o rosto de uma pessoa que olha para mim? Por que isso está acontecendo? A filosofia indiana diz que, por exemplo, o mundo é o lugar. O que é este mundo? O lugar onde nós aprendemos a amar. O lugar onde nós aprendemos a nos relacionar com o próximo. Isso não significa que nós estamos aqui para fazer um carnaval, não é? Ou as orgias que as pessoas imaginam que seja o caminho da felicidade. Não estou incitando a um comportamento irresponsável em relação aos afetos. Segundo os mesmos sábios da antiga Índia, o amor é responsabilidade, exclusividade, fidelidade, respeito. Senão a gente só está brincando. Não estamos conhecendo o amor. Muito bem. Então, o que é a fonte da realidade? Segundo os primeiros livros do mundo, é o infinito. E alguém poderia dizer, não é possível? Cientificamente, eu digo que não. O infinito é a fonte do universo, o universo é a fonte das galáxias, as galáxias são a fonte dos mundos, o mundo é a fonte da natureza, a natureza é a fonte do homem, o homem é a fonte da cultura, portanto a cultura pertence ao infinito. Olha que interessante esta organização da sociedade, da compreensão sobre o fenômeno da realidade ao nosso redor. Qual a relação? Eu não estou usando o negócio. Será que ele funciona? Vamos ver, funciona. Então, qual a relação entre os cientistas, os artistas e os filósofos? Nós já acabamos de explicar isso, não é? Nós teríamos que, no bom funcionamento destas três disciplinas, levar a sociedade ao equilíbrio e à felicidade. Mas por que isso não ocorre? Porque a filosofia perdeu o seu lugar na máquina social. Isso aconteceu há muitos milênios, infelizmente. Mas existe uma passagem da cultura francesa bastante curiosa
que fala sobre isso. Um poeta chamado Baudelaire escreveu uma historinha chamada A Perda da Auréola. Então está lá o poeta, o filósofo, atravessando uma rua moderna, onde carruagens passavam a toda velocidade. E para não ser atropelado, ele escapa. Não é? E a sua auréola, a sua conexão divina com a consciência, cai no chão. É atropelada pela carruagem, ela se quebra e ele não consegue mais colocá-la sobre a cabeça. Colocando aquele pedaço, aquele objeto quebrado embaixo do braço, ele entra dentro de um bar e um bêbado vira para ele e diz: poeta você aqui? E o poeta diz, o filósofo responde: pois é, olha o que aconteceu comigo, eu quebrei a minha conexão. Agora eu vou ficar aqui vivendo com você, não é? Entre os boêmios, não é? Os intoxicados, pois eu perdi a minha função social. Isso hoje em dia é celebrado como se fosse algo bastante poético e interessante, mas representa um momento problemático da cultura humana. Senhor Luiz, por favor. Então, o que isso significa? Significa que o filósofo perde este papel nitidamente, conscientemente, através da poesia, da cultura francesa. Não é? Isso responde o motivo pelo qual, isso é o motivo pelo qual o filósofo hoje não tem emprego. Não é? O que você faz se você estuda filosofia? Complicado. Não é? Se o seu lugar era estar na cobertura do prédio da civilização, ordenando, inclusive a política, como nós vamos entender. Não é? Assim como alguém é capaz de ordenar a alimentação da faculdade, porque estudou nutricionismo, porque sabe ser um bom cozinheiro. Alguém que foi treinado para olhar para o mecanismo filosófico da realidade, deveria ocupar a função que nós estamos descrevendo. Não é? E como é que nós teríamos garantia de que esse filósofo não estaria inventando uma maneira pessoal, egoísta, de dirigir as disciplinas que organizam a realidade? Porque o link com a natureza, o link com a realidade não pode variar. O valor da árvore, o valor da produção dos alimentos, o valor da vida, a relação que um filho pode ter com os pais, nada disso pode variar. O filósofo não pode inventar qual é o comportamento correto entre um filho e uma mãe. Ele precisa simplesmente dizer: os filhos devem gratidão à mãe, porque ela os carrega durante 9 meses e os ossos deles são feitos com o cálcio dos ossos dela. E mesmo que ele ache que ela não foi uma mãe perfeita, a dívida não tem como ser paga. Isso é um valor essencial, por exemplo, estou dando um exemplo, da natureza em si. Entende? Então, o respeito para com os velhos, a gratidão, não é? O respeito para com os professores. Como é que nós podemos aprender de alguém se nós falamos durante a aula do professor? Não é? Segundo os Vedas, isso desce uma espécie de porta de vidro invisível na mente do aluno. Porque a humildade é a moeda com a qual o aluno paga o conhecimento. E qualquer ação de arrogância impede a transmissão dos conteúdos de uma disciplina. Quem é que avança numa faculdade e se torna professor da faculdade? O aluno que é mais próximo do docente. Ele que, para ele, o docente vai contar os segredos do jornalismo, da sintaxe.
É para o aluno mais fiel que o professor de matemática conta o segredo dos logaritmos. Assim como numa empresa, para o funcionário mais honesto, não é? Aquele em quem o dono da empresa pode confiar, ele dá a chave e o papel de diretor. Entende? Então, não pode a filosofia variar de acordo com o ego do filósofo, como dizem os grandes sábios. Eu ainda não acostumei com o fato de que isso aqui esteja funcionando. Um escritor americano chamado Harold Bloom fala sobre uma espécie de complexo de Édipo cultural. Ele publicou um livro nos anos 80 chamado A Angústia da Influência. Foi um livro, obviamente, que não ficou conhecido como um best-seller, mas os artistas, os críticos literários, todos ficaram bastante impressionados. Ele dizia que na literatura ocidental, na filosofia ocidental, o discípulo quer matar seu próprio pai. Então, só se torna um grande autor aquele que supera o seu professor cultural. Não é? Nós sabemos, por exemplo, que um pintor famoso americano chamado Pollock, não é? Mesmo sem ter encontrado com Picasso, se relacionava com Picasso como se Picasso fosse o seu pai artístico. Ele olhava para aqueles quadros e dizia: eu quero pintar assim. E ele chegou a pintar perfeitos quadros de Picasso, mas todo mundo dizia: isso não vale nada, porque o Picasso já pintou estes quadros. E com o tempo ele passou a querer destruir Picasso. Segundo os indianos, essa é a doença dos ocidentais. Querer destruir aqueles que nos inspiram. Competir com aqueles que nos abrem as portas. Filosoficamente, errado. E tem gente que diz: não existe certo e errado. Se não existe certo e errado, então alguém pode abrir esta porta com uma metralhadora na mão e nos dizimar em 5 segundos. Não existe certo e errado? Cuidado com as coisas que aparecem no Facebook e que a gente repete como papagaios. Maltratar uma criança inocente é certo ou errado? Então, contra a angústia da influência, a filosofia deve propor a gratidão sincera. Os indianos dizem: este livro lindo que eu escrevi, na verdade, é obra do meu professor. Ele já abandonou o corpo. Porém, o que ele me ensinou produziu este livro. Eu vou assinar com o nome dele. No Ocidente, as pessoas pensam: tomara que ele morra logo antes de colocar o livro na Biblioteca Nacional, porque assim eu posso ficar famoso com o livro do mestre que eu finjo que sirvo. Confirmou. As pessoas batem palma no Ocidente para isso. Isso é ético, senhoras e senhores? Isso é a posição de um ser humano? Não precisamos subir na sala da filosofia. Como seres humanos, nós podemos nos comportar dessa maneira? Este é o quadro dos pensadores e da guerra filosófica do Ocidente. Enquanto a literatura indiana possui um autor original, Vyasadeva, um dia espero que vocês saibam quem é, e só comentadores que enriquecem o pensamento dele, os ocidentais fazem uma briga que parece uma cama de gato. As cores aqui representam diferentes posições, esse está contra aquele, esse está contra este. E uma coisa fantástica e absurda: o nome de Sócrates não está no quadro. Platão é considerado o primeiro filósofo do Ocidente. Quem é Platão? O aluno de Sócrates. E o que ele escreveu? Tudo que Sócrates dizia. Mas o nome de quem está na capa do livro? Do discípulo.
Esse é o nascimento da cultura ocidental. O momento em que o discípulo trai o mestre, né? E todo mundo bate palma para ele. Aí Sócrates tem uma história curiosa. Além de ter estudado na Índia, provavelmente, ele aceitou beber veneno para que a sociedade de Atenas entendesse que a realidade não depende da opinião deles. Ele dizia: esses deuses que vocês adoram são falsos. O conhecimento que vocês professam está imperfeito. A ética que vocês estão ensinando para as crianças não vai funcionar. E eles convidaram ele a se retirar da realidade humana através de um veneno. Uma coisa interessante, por exemplo, é que na civilização indiana não haviam castas, haviam cores. A sociedade não era dividida por castas. A palavra varnashrama, em sânscrito, significa a cor da alma, traduzindo em palavras simples. Então, cada um era posicionado na sociedade de acordo com os próprios talentos. Como é que a gente lia isso? Através da astrologia. Para quem quiser entender como funciona a astrologia, nós vamos dar uma aula agora em Piraju, e demos aqui em Avaré, vocês podem encontrar no nosso canal Ciência Milenária Indiana, o funcionamento científico. Como é que funciona? O que um planeta faz? Alguém sabe me responder? O planeta tem uma emanação eletromagnética. A emanação eletromagnética da Terra influencia o ser humano. É óbvio, as energias da Terra nos influenciam. Imagine as energias de planetas ou colossos, de realidades gigantescas, cheios de átomos, de moléculas, que emanam às vezes 14 vezes mais eletromagnetismo do que o nosso mundo. Eles são como antenas de televisão, nós somos como rádios. Quando o rádio é conectado na tomada, ele capta cientificamente a emanação eletromagnética destes mundos que orbitam ao nosso redor, que não são bolas de futebol. Eles têm um significado, como tudo tem significado. Então, o filósofo mais elevado na Índia era o renunciante, aquele que dizia: eu não quero mais nada ligado à matéria. Ele era como o contrário de um mendigo sofisticado, um mendigo material, mas mais rico do que os reis em pensamento. Quando ele entrava na sala do trono, o rei se sentava no chão, e ele se sentava no lugar do rei, e ele dizia ao rei como governar, e o rei obedecia por respeito ao sábio. Assim funciona a civilização. Se nós tiramos do sábio o seu lugar em cima do pedestal de mármore, explicando o valor da vida para as pessoas, acontece o Jornal Nacional. Então, infelizmente, hoje em dia a ciência quer viver independente, porque ela vê que a filosofia, que a classe filosófica se perdeu no achismo. Os filósofos se comportam como se comportam as pessoas do mundo qualquer. Eu acho que os amores devem ser líquidos. Eu acho que os amores devem ser sólidos. Eu não acho o que ele acha. Quem é que vai dizer o que é a ética? Cada uma das 8 bilhões de pessoas que existem na realidade material? Como é possível? Vamos dar uma panorâmica agora sobre a cultura. Não é? Você já deve ter ouvido falar na palavra pós-moderno. O que é pós-moderno? O que é o pós-modernismo? É um movimento cultural onde nós estamos inseridos agora, na qual uma pessoa pode colocar calça de linho, camisa de algodão estilo indiano, tênis, casaco de general do exército, tutu de bailarina, cartola na cabeça e aparecer na sociedade. Não é? Isso tem uma fonte.
Essa capacidade que hoje em dia as pessoas têm de comprar de tudo, eu ouço todo tipo de música, eu decorei minha casa misturando antigo com moderno. Isso nasceu algumas décadas atrás, e isso chama-se pós-modernismo. Nós temos que entender que esta é, por exemplo, por acaso, a melhor maneira de fazer com que as pessoas comprem de tudo. Se tudo é permitido, se eu posso misturar todos os estilos, se não existem regras para a beleza, eu vou comprar coleções de tênis, coleções de coturno, coleções de sapato, coleções de sandálias, coleções de sapato vegano, o que tiver a gente compra, não é? Curiosamente. O que é o modernismo? Por que existe o pós-moderno? O pós-moderno é aquilo que cita todas as correntes artísticas do passado e mistura todas elas. Tá? O modernismo é um passo antes disso. É o momento no qual a arte se olhou no espelho e gritou como um quadro de Munch. Não é? A arte sempre teve uma função na história do homem: representar a realidade, copiar a realidade. Mas no modernismo ela se torna algo que fala sobre si mesmo. Um famoso artigo da Clarice Lispector começava assim: era uma vez um homem, ponto, meu Deus. E já não tinha mais nada embaixo dele, uma página em branco. O livro do Italo Calvino, Se una notte un viaggiatore, em italiano, começa assim: se uma noite de inverno um viajante fizesse isso e aquilo outro, e fosse dormir não sei aonde, não sei lá, e fizer, né? Segundo capítulo: se uma noite de inverno um viajante fizesse aquilo outro, aquela outra coisa, fosse dormir naquele outro lugar, né? E o livro não começa, ele está sempre no primeiro capítulo, né? Este é o modernismo, é o momento em que o quadro vira o próprio quadro. Não é? O quadro é uma tela pintada de vermelho, ele não é mais uma representação da natureza. Entendem? Esse é o modernismo. A ready-made, a arte conceitual, vocês já devem ter visto isso. Né? A roda de bicicleta do Duchamp, famosíssima. Né? Quem de vocês tem bicicleta? Poderiam levantar a mão todos que têm bicicleta? Então, vamos levá-las para o museu. O que isso representa? Nós somos ensinados na Universidade Ocidental que isso é uma genialidade, que isso é o momento em que o artista diz: a arte não é o que você acha que ela é o que eu falar que ela é. Eu faço qualquer coisa, não é? Eu apresento um mictório de banheiro para o meu galerista e ele vai vender isso como uma obra de arte. Deste passo nós vamos para este impressionante artigo artístico de um italiano chamado Piero Manzoni. Em português, eu não vou ler, eu vou ler em italiano talvez para não... Eu não vou ler, vocês estão lendo, não é? Vamos manter o nível da aula mais áureo possível, uma aula de filosofia. Então, esta obra foi feita com 90 latas contendo os excrementos. Vamos explicar para quem está em casa, talvez não está lendo, do autor. As latas foram vendidas a peso de ouro, de tão genial que acharam o Manzoni. Em alguns meses, em alguns anos, na verdade, elas explodiram e aqueles que haviam pagado o preço de 90 onças de ouro, não são 90 onças, espera, deixa eu ver quanto é. 30 gramas de ouro, hoje isso vale um dinheiro considerável. Eu acho que 100 gramas de ouro está perto de 20 mil reais, se eu não me engano hoje. Então, alguém que tinha pagado 20 mil reais por uma latinha, exatamente, descobriu o seu milagroso e enigmático conteúdo sobre suas mesas, pois os gases corromperam a lata. Essa é a arte conceitual do Ocidente. Um quadro chega a custar num leilão na Sotheby's
centenas de milhões de dólares. O que é um quadro, senhoras e senhores? É um pedaço de pano preso em 4 pedaços de madeira com tinta em cima. Muito bem feito. Mas quanto pode valer uma obra como essa? A mesma quantidade de dinheiro que poderia matar a fome dos africanos durante um ano? Nós somos obrigados, segundo a cultura ocidental, a sermos originais. Isso é uma grande armadilha. Porque as pessoas já estão usando roupas cada vez mais estranhas, não é? Há cadáveres nas roupas. Não é? Pergunte para uma vaca se ela sairia com uma camiseta de hambúrguer. Mas a gente sai com o cadáver furado, né? Com chapéu. O que a caveira representa? A nossa muerte. Quanto nós somos originais. Foi considerado obra de arte, por exemplo, a famosa pop art. Nós estamos passeando pelo tempo, não é? Esta serigrafia do Andy Warhol com uma cadeira elétrica de verdade. Aqui morria gente. E teve gente que levou isso para casa para colocar na parede, pagando cifras gigantescas, porque isso estava pintado de verde e roxo. Essa é a cultura sem o filósofo. Obra de arte. Obra de arte. Não vou nem contar o que está aqui nessa fotografia, pois infelizmente é real. Pô, que divertido. A dessensibilização da sociedade. E olhem, por exemplo, essa famosíssima amostra do Roy Lichtenstein. Bem, e aqui eu apertei o botão, diz a legenda, não é? Que gênio! Ele pintou histórias em quadrinhos. Uau! Mas precisava pintar justo essa cena? Primeiro que ele não perguntou para mim. Eu apertei o botão de fogo na minha frente, foguetes saíram brilhando pelo céu. Que ele matou alguém, ele nem comentou. Meus pequenos, agora pela França. Isso foi colocado nas capas de revistas do mundo inteiro. Em 1963, em 68, o que aconteceu na França? O que aconteceu nos Estados Unidos em 64? O Congresso americano vota a intervenção dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Que coincidência! Os brasileiros fizeram um golpe de Estado. Que coincidência! E o Vietnã não é um filme. É algo bastante doloroso e triste. Vamos voltar no tempo mais um pouco. Não é? O Marinetti, o primeiro futurista, o poeta do futurismo, aquele que inspirou a Semana de Arte Moderna Brasileira. Não é? Na verdade, ele estava já inventando os barulhinhos que a gente via no Batman. Curioso aquilo, sem aqueles barulhinhos de poing, pão, uam, né? A gente não estaria assistindo o Coringa hoje. Porque você precisava deixar as crianças achando que bater em pessoas pode passar na televisão de manhã. Você tinha que deixar os pais calmos para poder fazer o Coringa matar a mãe e as pessoas saírem do cinema e falar, mas ele tinha motivos para ser como ele era. Aonde? Então, primeira página do maior jornal, um dos maiores jornais da França, o Le Figaro, em 20 de fevereiro de 1909, guardem a data, publica o Manifesto Futurista, no qual Marinetti, não é? Por favor, observem a expressão do grande gênio, para não falar outra coisa. Para mim parece um maluco. Queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e da coragem. A audácia e rebelião serão elementos essenciais da poesia.
A literatura exaltou a imobilidade, queremos exaltar o bofetão e o soco. E as pessoas batendo palma, que gênio. Não há beleza a não ser na luta. A gente tem ouvido coisas parecidas ultimamente, né? O que será que querem? A poesia deve ser concebida como um assalto contra forças desconhecidas. Queremos glorificar a guerra, a higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor. 1909, o que acontece na Europa em 1914? A Primeira Guerra Mundial. O que é o contexto cultural, sem o filósofo? A maneira como vocês são manipulados. Vamos bater panela e virar o governo? A gente tem petróleo, não temos nada a perder. Já pensou? Se a gente perde o controle e vem alguém aqui, não é? Cuidar do que é nosso porque a gente não está dando conta. As pessoas assistem um teatro, literalmente saem na rua soltando fogo de artifício. Senhoras e senhores, o Jornal Nacional é realidade patrocinada, dizia o Fausto Fawcett. E não é só o Jornal Nacional, todos os outros também são. O Le Figaro também era. Como é possível um país se dividir ao meio como o nosso e querer degolar o vizinho com quem ele cresceu por conta de um fulano que provavelmente nem está aqui nem está lá? Tem gente repetindo, recebendo informe. Você vai na frente das câmeras e fala assim, 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 e deixa todo mundo maluco, tá bom? Fala, tá bom. Não tem tanta gente tão burra quanto a gente imagina. E por favor, não me pensem nem de direita nem de esquerda. Eu não faço esse jogo. Eu sou um filósofo, eu discuto política do ponto de vista filosófico. Eu não torço para os de vermelho nem para os de azul. E é real isso. Eu não sou tonto. Não brinco de marionete com a televisão. Muito bem. O Walter Benjamin fala sobre a reprodutibilidade, né? Não saiu em português, da obra de arte. Ou seja, o fato de que, de repente, no começo do século XX, a obra de arte poderia ser reproduzida. Ou seja, poderíamos panfletar o controle cultural da sociedade, já que os filósofos foram assassinados há milhares de anos. Né? Muito bem, vamos voltar para a arte. O impressionismo ou o expressionismo, o momento em que a tinta começa a sair do quadro, não é? Para você ter um quadro todo pintado de vermelho, para você ter pessoas achando que um quadro pintado de vermelho é uma grande obra de arte, não é? Sem isso elas não iriam usar camisetas de caveira. Não é? Você precisa ir lavando. Não é? Você vai inventando curiosamente diversas coisas. Eu não sou contra ninguém que põe a camiseta. Eu já comprei camisetas com caveira antes de prestar atenção no que elas significam. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, eu não estou aqui para catequizar ninguém. Eu estou só pensando em voz alta junto com vocês, mostrando de onde vêm esses pensamentos. Então, para começar com o modernismo, a tinta foi saindo do lugar. Que gênio! Que genialidade. Antes disso, nós tivemos o realismo literário. Machado de Assis era um dos representantes maiores. Porém, a literatura, nessa altura, ela já não ensinava a ser feliz. Ela ensinava como é que um coitado de um rubião, cheio de dinheiro, chega no Rio de Janeiro e pode ser roubado pela sociedade carioca. A vida imita a arte, é um fato, e os artistas têm que ter esta responsabilidade. A lista de filmes que inspiram crimes é altíssima. Nós vamos continuar achando divertido assistir pessoas que matam a mãe. Pessoas que... existem filmes tremendos hoje em dia, pessoas que chegam à iluminação, né, ao máximo grau de consciência porque tomam drogas.
Elas tomam muita droga e elas ficam invencíveis. Vocês não percebem que eles estão vendendo entorpecente na sala de cinema? É um negócio que frutifica mais na realidade material. Se você investe R$1.000, você retira R$500.000 em um ano. No voo, Revolução Inglesa. E como que acontece a Revolução Inglesa? Os ingleses vão para a Índia, copiam o que está nos Vedas do ponto de vista de tecnologia, vêm para o Ocidente e constroem as máquinas que estão descritas nos primeiros manuscritos do mundo. Essa é a Revolução Cultural. O romantismo, a origem do conceito de ser original. Antes do romantismo, mesmo no Ocidente, o artista copiava o mestre. Isso foi colocado na nossa mente aqui. O Dante Alighieri, o Renascimento. Para trás no tempo, nós vamos às cortes da Toscana, às igrejas que, na verdade, colocavam em prática o Vastu Shastra indiano, e por isso são tão maravilhosas. A Idade Média, onde cada um tinha uma opinião e cada um estava fechado num grupo tão cerrado, tão bem construído, que eles se ofendiam de uma cidade para com a outra e se matavam por causa disso. A gente, quando me ouve falar, se levanta cheio de raiva. Onde já se viu? Ele está atacando as minhas certezas culturais. Não, eu estou tentando fazer com que você olhe para da onde elas vêm. A queda do Império Romano. E vamos explicar o que foi a queda do Império Romano. A queda do Império Romano foi o colapso das organizações estatais de um país gigantesco. O que colapsou? Colapsou a estrutura dos bancos, a estrutura da polícia, colapsou as escolas colapsaram. Eu não vou nem falar do que a gente está arriscando hoje em dia no Brasil, mas... Na USP eles estão distribuindo panfletos para as pessoas saírem na rua. Vocês sabem, isso aqui na Eduardo, espero que não distribuam esse tipo de panfleto. Porque o povo, os jovens vão para a rua e morrem também. Tem essa. A vida não tem valor, só que a gente quer brigar com não sei quem. Não importa com quem você queira brigar. De 2 atos de violência não nasce a paz. Fica claro. O Império Romano, institucionalização estatal da violência a propósito de violência. Vamos matar pessoas no estádio de futebol. A cultura grega, onde Platão provavelmente testemunha contra Sócrates para ficar com os manuscritos. O Egito, fonte de todos esses povos, Do Egito vem a Grécia, a Palestina. O que a pirâmide faz na moeda americana? Nós somos quem nós somos? Do ponto de vista político. Nós somos a periferia da periferia da periferia do Império Egípcio Mesopotâmico, baseado em luxúria, abuso de poder, negação do conhecimento original indiano. Como surge essa civilização, que tem divindades tão curiosas como este aqui, as serpentes aladas adoradas do Egito, que o pessoal da Nova Era adora até hoje. O que significa isso? Isso significa que eles eram antivédicos. Eles eram contra a Índia original. E de onde eles surgem? Eles são os povos que são expulsos na Índia, por atentarem contra os sábios. Os assassinos
que mataram os filósofos, os primeiros filósofos, fundaram a Mesopotâmia e o Egito, que são a fonte do Ocidente. Essa é a história da civilização humana. E o conhecimento que havia antes dele, antes desses povos, o conhecimento indiano original. A literatura mais bonita que eu já vi na minha vida. Eu estudei Dante Alighieri, Shakespeare, eu fui obrigado na universidade. Cada prova, vocês devem reclamar do volume de matéria que vocês têm. As minhas compunham, às vezes, de 1.000 a 3.000 páginas, eram 12 por ano dessas. Eu não podia nem ir na esquina, porque não dava tempo. Não tinha como ir no cinema, não dava tempo. Eram tipo 200 páginas por dia. E você senta lá na mesa, o professor na sua frente, ele fala, abra o livro tal, explique esta frase. Olhando para você, não tinha para onde fugir. Se ele percebia que você não sabia uma coisa, ele ia atrás. Esse é o estudo que eu passei durante 7 anos. E eu não conseguia entender a civilização ocidental. Eu falei, meu Deus, eu estou saindo da faculdade. Eu já estava vindo para o Brasil fazer eventos no Centro Cultural do Banco do País, do Banco do Brasil. E eu falava, mas eu estou blefando, porque está faltando uma peça. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Essa é a peça. A filosofia indiana é o tesouro escondido do planeta Terra. Saibam, quer vocês queiram estudar ou não. Eu vim aqui para falar sobre algo muito bonito. A ciência diz que existe uma entropia, uma lei, a segunda lei da termodinâmica, que é responsável pela decadência de qualquer coisa que se manifeste na matéria. Nós nascemos jovens e morremos velhos, não é assim? O corpo obedece à lei da entropia. As paredes dessa escola já foram mais bem pintadas, não sei quando foi a última reforma, elas vão deteriorando, como a nossa casa, como o nosso carro, não é? Como o nosso rosto. Não é? Segundo a literatura indiana, a sociedade também sofre o efeito da entropia. E é isso o que a gente está fotografando aqui. Não é? Essa é a cronologia das filosofias e religiões organizadas. Na verdade, inicialmente na antiga Índia não tinha diferença entre filosofia e religião. O sábio era aquele que te dizia o que era o sol, portanto ele era científico também. Ele era um filósofo. E ele dizia, você deve ser grato ao sol. Sem ele você congela, sem ele não há comida. O infinito é a fonte do sol. O sol é só uma faísca de tudo que existe. Então essa, por exemplo, isso aqui é muito útil, se vocês quiserem fotografar, por favor. Isso aqui é a sequência da entropia filosófica da civilização humana. É assim que nós vamos perdendo contato com a união entre ciência, arte, cultura, política, que acontecia na antiga Índia. E isso aqui é a cronologia dos contextos históricos culturais. Então, a sociedade, como nós ouvimos falar, começa na Era de Ouro, na Índia Védica, onde acontecem a sociedade de prata e de bronze. Na Era de Ferro nós vamos para a Mesopotâmia, Egito, Pérsia, Grécia, Roma, Europa Romana, queda do Império, a Idade Média e o feudalismo, o islamismo, o renascimento, o neoclassicismo europeu. Isso aqui também é útil. Isso aqui é a sequência da história da arte. Assim como ela aconteceu. Não assim como só ela aparece nos manuais. Isso aqui é o que aconteceu, cronologicamente. E onde nós estamos hoje? Vamos vir para cá. Esse lado aqui é divertido. Nascimento do cinema, as vanguardas europeias, onde nasce o dadaísmo. Você pode falar qualquer coisa, que tudo tem sentido. Então vem um cara e fala assim, mais ou menos nessa época das vanguardas, vem um poeta e diz assim, o ar é um fedor pútrido de moscas fétidas.
A letra A. A letra E é um vômito de não sei do que. E o povo batendo palma. Nossa, o simbolismo, ele mudou o valor das letras. A letra A não cheira mal. Isso é um delírio de alguém que usava drogas pesadas. Literalmente, é o que está na biografia. Cubismo. Como é que tem desenhos tão feios hoje em dia? A Peppa Pig parece algo bastante fálico aos olhos de qualquer pessoa. Como é que você chega nela? Você precisa do Picasso para botar o nariz da mulher aqui, para a mãe que foi ver o Picasso no museu e na revista não perceber. Não é? Porque, como é que você faz a Peppa Pig sem o Picasso? Não faz. Então, modernismo, a gente já explicou, o nascimento da televisão, a religião das pessoas de hoje em dia, a missa que as pessoas honram, que elas comem, elas comungam na frente, a televisão. Eu não assisto desde 1997, e continuo vivo. O consumismo, os computadores. Não estou dizendo que tudo isso aqui é ruim, gente, por favor, entendam. Não é isso o ponto de vista. A questão é conseguir separar as coisas e distinguir de onde vem a nossa ilusão e o nosso sofrimento também, não é? Se é, como se diz, dever do filósofo levar as pessoas à felicidade, primeiro ele precisa dizer, vocês não são felizes porque está acontecendo alguma coisa. Porque é normal ser feliz. Eu declaro na frente das câmeras que eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa equilibrada. Eu corro muito e às vezes não tenho tempo para cuidar da minha saúde, porque eu dou aulas como essa quase todos os dias. No intuito de ajudar as pessoas a chegar a um nível de equilíbrio. Mas eu sou feliz, eu sou equilibrado, eu não tenho depressão, eu não tenho ataques de ira. Às vezes eu acho uma coisa ruim, quando coisas ruins acontecem. Mas é possível alcançar um equilíbrio, inclusive psicofísico. Aqueles que quiserem equilíbrio de saúde, a gente tem um grupo no Facebook chamado Ekadasi, jejum indiano. É um detox que a gente faz, eu faço 2 vezes por mês e que me mantém conseguindo fazer tudo o que eu faço. Se vocês quiserem participar, serão bem-vindos. Aqui na frente existe uma das alunas do Ciência Milenária Indiana que organiza um grupo dessa limpeza física aqui em Avaré. O nome dela é Morgana. Você pode levantar a mão para as pessoas verem você? Quem quiser pode dar o WhatsApp para ela para participar. Eu vou fazer 50 anos daqui a 5 minutos, como eu costumo dizer, e estou forte e saudável, além de estar feliz e equilibrado. Muito bem. Então a gente passa também pelos computadores que são necessários, aqui a arte contemporânea, a gente já falou sobre isso, para difundir a nova era, não é? E o que é a nova era? A nova era é a nova Idade Média velha, onde existem uma série de crendices absurdas que não encaixam uma com as outras, na qual qualquer um ensina a espiritualidade que ele tirou da cachola ou porque ele ouviu uma voz esquisita no além. Esquizofrenia não é sintoma de consciência elevada. Pós-modernismo, hipersexualização, o feudalismo virtual das redes sociais, não é? Eu bloqueei o fulano, nunca mais, eu bloqueei. Faz, cuidado, que eu posso bloquear vocês. Não é assim que as pessoas lidam umas com as outras. E você vai se isolando, você não postar, né? Ele não postou, ele curtiu, mas não postou, ele postou e não curtiu, que é bem pior. As pessoas acham que elas são o próprio Facebook. Você fala, você poderia divulgar a nossa aula? Não, porque sabe, no Facebook só tem coisas que eu escolho. A gente não é uma fotografia e nem uma série de fotografias digitais. A vida é muito mais do que isso. Hoje não vai ter tempo para eu dizer o que ela é, porque a gente está dizendo o que ela não é. Não é? Smartphone, fake news, né? Isso também é uma realidade. Aí eles colocam aqui notícias terríveis sobre o conhecimento original também. De vez em quando aparece. A Índia é um país monstruoso, os sábios eram cheios de castas assassinos. Não é verdade. Não é assim. Sábio não mata ninguém. Relativismo absoluto, nós chegamos a isso agora, né? A morte do bem e do mal.
Não existe diferença entre o bem e o mal. Quantas vezes vocês viram isso no Facebook? Alguns de vocês devem ter até pronunciado. Não existe bem ou mal. Hã? Se a gente está aqui para aprender isso, qual é essa diferença? Em detalhes. Esse é o significado da ética. Esse é o enigma da vida que a gente responde. A gente tem que se tornar pessoas lindas, não só por fora, por dentro. Nós estamos aqui para nos aprimorar. E é necessário rejeitar determinadas coisas. É orgânico. O corpo produz coisas que você rejeita. Existem coisas que são nocivas à saúde. Existem ações que podem lesar a vida alheia. Existe bem ou mal? Sim, senhor. Parem de repetir o que aparece no Facebook. A não ser que seja o nosso perfil. Então, hoje em dia a gente pensa, para terminar a aula, que para sermos felizes teríamos que satisfazer todas as nossas vontades, não é? Então, uma pessoa que compra tudo que ela quer, que vai em todo lugar que ela pode, que vai para todas as festas, que namora todas as pessoas, aquela pessoa é feliz. Cuidado, segundo os Vedas, esse é o caminho da insatisfação. E quem já experimentou satisfazer um desejo atrás do outro, acabou mais cedo ou mais tarde se encontrando nessa sala, na sala da insatisfação. O sábio é aquele que se impõe às próprias ações. E não aquele que tenta satisfazer os próprios caprichos como uma menina mimada. Ou como um menino mimado. Por favor. Não vou me acusar de coisas que eu não disse. Então, o que é essa ética? Né? A ética é a maneira como a gente se comporta, segundo os indianos, colocando os outros em primeiro lugar. Esse é o segredo da felicidade. Você coloca os alunos em primeiro lugar. Eu gostaria de ter feito aula de Pilates. Às vezes não dá tempo, porque eu venho dar aula no do Vale, na outra universidade. E eu acho a felicidade aqui. Porque dizer a verdade é maravilhoso. É prazeroso. Organizar primeiro a verdade. Primeiro a gente precisa estudar com alguém que organizou o conhecimento. Depois que a gente aprende, a gente vai olhar para o mundo e vai enxergar as coisas que a gente aprendeu. E depois a gente vai começar a contar isso para as pessoas. Esse é o processo. A ética é uma forma de relação. E como é que a gente sai das ilusões? Quando a gente aceita as palavras de alguém que saiu das ilusões. Como é que a gente aprende jornalismo? Quando a gente aceita o que a professora ensina. Às vezes ela corrige, ela diz, olha, você quis dizer isso? Quantas vezes você não falou isso para os seus alunos? Mas você não escreveu isso. Ficou só na sua cabeça. Você precisa de todas as palavras que agora você falou em voz alta para mim. Por isso a nota está baixa. Reescreva. Se você não reescrever, você não vai aprender. Não vai ter TCC para você. A gente tem que aprender a ser humilde diante daqueles que têm conhecimento. É essa relação humana que muda a nossa vida. A ética é uma relação humana. Em sânscrito, Sambandha Gyan é uma relação humana. Os alunos que já estão estudando o Bhagavad Gita conosco. Não é? Então, o que os indianos dizem? Sem medo das palavras. Primeiro nós temos que servir o absoluto, o infinito. O infinito precisaria estar contente com você. Em primeiro lugar. Olha que bonito isso. Nós temos que aprender a agir para dar prazer ao infinito. Depois o universo. Depois o mundo. Depois a sociedade. Depois a sua família. E, por último, você. Será que é possível? Eu tento viver assim. Porque quando eu perseguia os meus interesses, na idade de vocês, eu também ia em todas as festas, comprava todas as camisetas, ia em todos os filmes. Eu fiz. Não pensem que eu estou falando de uma posição que desconhece a cultura ocidental que a gente recebe como caminho. Eu conheço isso.
Mas depois que eu passei a colocar isso aqui como ordem, não importa a minha opinião, importa aquilo que é justo. Eu parei de ter qualquer tipo de insatisfação. Pessoalmente eu posso dizer isso. Eu senti uma insatisfação no meu coração que parecia o próprio coração. Parecia que era a mesma coisa. Quando eu saí em página inteira no estado de São Paulo, eu continuei achando a vida insuportável. Quando eu coloquei os outros na minha frente, tem um método para fazer isso, não sejam tolos, não é uma questão de sair na rua e começar a beijar um mendigo que pode até estar doente. Ele primeiro precisa de ajuda, em vez de beijinho e abraço. Existem outras hierarquias, a ética é uma discussão longa. Não sejamos inocentes. Cuidado com a nova era que está dentro de nós. Fantasma da nova era. As pessoas falam, se você parasse de falar mal da nova era, tinha muita gente da nova era que ia prestar atenção nas suas aulas, eu não consigo. Mais forte do que eu. Então, esse é o caminho, segundo os livros mais antigos do mundo. E o que eles têm a ver com a ciência, por exemplo, para terminar? A estátua do Sr. Shiva Nataraja está na entrada do laboratório mais caro de que se tem notícia. Parece que ele custou 100 bilhões de dólares. Por que o Sr. Shiva está lá? Por que a gente não manda a estátua do Curupira? Porque a cultura indiana é a chave da ciência. Eles disseram que os indianos mandaram um presente. Eu proponho que a gente mande o Saci, Curupira, o que a gente pode mandar para eles, para ver se eles põem lá. E agora eu vou mostrar o texto dos Vedas para vocês, para terminar a aula. Penúltima imagem. Esse é o Srimad Bhagavatam. Foi colocado por escrito 5.000 anos atrás, e antes ele era tradição oral. Como é que eles existiam antes? Eles cantavam mantras para as crianças. As crianças memorizavam os mantras da química, da gramática, da matemática, da arquitetura. Quando elas precisavam, elas só iam no próprio Google, a memória era interna, não era externa, e repetiam as músicas que elas tinham aprendido na infância. Elas tinham todo o conhecimento sob controle. Muito bem. Calculamos o tempo ao medirmos o movimento da combinação dos átomos. O tempo atômico deve ser medido de acordo com o desenvolvimento de um espaço atômico. O tempo que cobre o estado anterior às combinações atômicas é definido como a órbita do tempo eterno. Eles falam de átomos, de tempo e de espaço, da criação das realidades a partir da inteligência infinita. Esse é o conteúdo dos primeiros livros que existem. A primeira filosofia e a mais divertida que eu encontrei até hoje. Aqui a opinião do Mark Twain. A Índia é o berço da nossa raça, a origem da língua humana, a primeira língua do sânscrito, a língua dos manuscritos originais, a mãe da história, a avó da literatura e a bisavó da tradição. Tudo que é valioso e instrutivo na história do homem está guardado como um tesouro na Índia, disse esse escritor americano. E quem somos nós, o Ciência Milenar Indiana? Nós somos um grupo de estudos formados por historiadores, buscadores científicos, médicos, psicólogos, filósofos, jornalistas, astrólogos, yogis, monges lá na Índia, mas sobretudo alunos como eu. Eu não sou um mestre espiritual, eu sou um aluno da filosofia indiana. Convido vocês a assistirem às nossas aulas, a tentar entender o significado e a importância da oportunidade que vocês estão tendo em estarem vivos. Viver é uma gigantesca oportunidade e não deve ser desperdiçada. Para quem quiser estudar conosco, vocês podem entrar no nosso site, cienciamilenariaindiana.com. A nossa página do Facebook tem mais aulas do que o site. Essa aula está sendo transmitida pelo Facebook, não é? Nós temos um canal no YouTube, Para aqueles que quiserem entender a cultura, podem assistir estas aulas. A verdadeira origem da cultura, uma série de 3 aulas que explica, organiza como funciona a cultura no planeta Terra, do ponto de vista das ciências, da arte, etc. Cultura védica e consciência é uma panorâmica, uma aula que explica o yoga também, o misticismo da antiga Índia. Nós temos essa série de aulas
bastante interessante. A Secreta Origem da Civilização, Labirintos da Matrix fala sobre as manipulações políticas do presente. Mistérios da Índia é uma aula bastante fascinante sobre coisas incríveis. Nós vamos falar sobre isso amanhã em Piraju, não é? No auditório Richard Lousada, tá? Ciência da astrologia, para quem acha que os planetas não têm nada a ver com a vida na Terra. Eles fazem parte da realidade e eles têm uma radiação que é mensurada cientificamente. Sem o Sol não tem plantação, sem a Lua plantas não crescem, não é? E por aí vai. Muito bem, o meu convite que vocês participem do Ciência Milenar Indiana já está feito. As próximas aulas, aqui está escrito errado, a gente vai dar uma aula em qual faculdade na segunda que vem? No Instituto Federal. No Instituto Federal, no mesmo horário, nós vamos falar de literatura e filosofia. Vai ser uma aula diferente dessa, né? Na quarta-feira, aqui em Avaré, no Café Cravo e Canela, às 15 horas, às 17 horas, nós vamos falar sobre a vida. Não é? Nós vamos entrar no significado da vida e no caminho em direção à felicidade. E em Piraju vamos ter essas aulas aqui, a ciência, a astrologia e depois mistérios da Índia, antes, na verdade. Muito obrigado a todos. Se vocês têm alguma pergunta, por favor, podem fazer. Até que hora nós podemos responder perguntas? Até às 9h15 nós estaremos aqui abertos para perguntas. Alguém? O professor Luiz vai perguntar. Muito obrigado, professor. Bom, boa noite a todos os presentes. Em 2017, em Porto Alegre, o Santander Cultural ele censurou, mediante mobilização pela internet, uma exposição de arte chamada Queer Museu. Eu gostaria de saber da sua opinião a respeito dessa expressão artística, a respeito dos trabalhos expostos na... Eu já tenho que me falar que estava exposto porque eu não estava no Brasil. Ah, ok. Vamos lá, então. Na verdade, era uma exposição de artistas brasileiros, com uma... Como que eu posso dizer assim? O conteúdo da expressão era diretamente ligada à sexualidade, à prática sexual, à expressão sexual, né? Então, vários youtubers, né, vários aí defensores da moral, acusaram essa manifestação, essa exposição, dizendo que incitava a pedofilia, incitava a zoofilia, entre outras coisas. Eu achei que você estivesse no Brasil, por isso que eu perguntei a sua opinião, partindo do ponto de vista, né, da questão da censura e etc. Já entendi qual era o âmbito da exposição. Eu não vou falar dessa exposição porque eu não fui lá, mas eu vou falar de algo bastante óbvio. As pessoas hoje em dia elas acham que o pudor é algo ridículo, da mesma maneira que elas acham que a palavra virtude é ridícula. Eu sempre dou esse exemplo. Se você chegar para os seus amigos fora daqui, né, aqueles que não fizeram essa aula, e falar, olha, eu vou viver a partir de agora em busca da virtude. Eu quero ser uma pessoa virtuosa. Como eles reagiriam? Eles achariam você ridículo. Não é? Se você falasse, eu sou grandíssimo papapá, eles iam abraçar você, bater nas suas costas e sorrir. Existe uma inversão de valores dentro da realidade. Isso está explicado naquela aula aqui, nesta aula aqui, Labirintos da Matrix e em outras aulas. Também uma aula chamada Kali Yuga, a Era de Ferro. O pudor é algo normal. Não é? Por que nós temos que exibir a nossa sexualidade? Seja ela queer ou straight, não importa. Entendeu? Ninguém tem o direito de entrar no meu quarto se eu estou sozinho ou se eu estou acompanhado. O amor tem um âmbito sagrado e um âmbito secreto. Entende? Isso é o que deve ser preservado. Não é a questão somente do gênero, mas se nós estamos banalizando o ato sagrado da união entre dois corpos que se amam, não é? Isso sim é antifilosófico, é antinatural. Por que nós não damos as aulas, não viemos aqui nus?
Porque é desagradável estar nu em público. Você se sentiria extremamente invadido se suas roupas desaparecessem agora por passe de mágica. Seria terrível isso para você, não seria? Ou algum de vocês gostaria a parte, às vezes existem os exibicionistas, é uma deformação do caráter, mas uma pessoa normal jamais faria isso em público. Não é? Por quê? Porque é invasivo. Entende? É um valor você proteger seu corpo. O que você vai dar para a pessoa que você ama? Uma coisa que você mostra na rua do mundo? Então, eu não sei exatamente o que estava nessa mostra, mas eu sei como as pessoas têm se comportado. As pessoas acham bonito serem pagas para saírem nuas nas capas das revistas. Não é? Segundo os indianos, esse é o comportamento das árvores. O nível vegetal é o nível da vida em que a pessoa ou o ser está lá exposto, não é? E está no alto nível de tolerância. Qualquer um pode subir em cima e comer as suas frutas. Mas nós não somos árvores. Não é? O nosso segredo, a nossa intimidade é algo que pode ser compartilhado somente com a pessoa amada. E não é motivo de quadros. Se as pessoas hoje não sabem mais o que pintar porque alguém disse que seja original, isso é uma discussão filosófica. Não é? Mas há outras maneiras de defendermos as diferenças de gênero e de amor entre seres humanos que não precisam envolver a exibição dos órgãos sexuais. Não é? E uma outra coisa, pedofilia próxima, longe, direta, indireta, é a coisa mais horrível e abominável que existe. Qualquer pessoa que dessensibilize a sociedade em relação a isso, mesmo num filme crítico, que aparentemente seja crítico, está cometendo um erro, né? Um crime digno do inferno, se ele existir ou não, é outra discussão. Né? Não se brinca com a inocência das crianças. Os professores, os seres, os pais, a sociedade deve protegê-los a todo custo. E nenhuma instituição séria que proteja pedófilos pode ser considerada uma entidade espiritual. Nenhuma, é impossível. Impossível. Essa é a cultura egípcia. A cultura do incesto, não é? Da pedofilia. É isso que nós devemos evitar. Essa é a deformação filosófica que nós devemos evitar, dentre outras. Luiz, você está satisfeito com a minha resposta? Sim. Ok. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Por favor. Tá, eu repito então. Boa noite, meu nome é Bianca. Olá, Bianca. Obrigada pela palestra, pelo momento. Gostaria de saber como então, a gente vai sair daqui hoje, cada um vai para sua casa, enfim, lugar onde deveria ir, e como então a gente consegue, inseridos nessa cultura, com C maiúsculo, com C minúsculo, como estamos, como a gente consegue dar esse primeiro passo para tentar realmente, né, ver de uma maneira fora, né? É o que a filosofia tenta fazer, né? Então, praticamente, além de assistir às suas aulas no canal, como que a gente pode dar o primeiro passo para começar a realmente ter essa consciência diversa do que temos hoje? Muito bem. Então, ela perguntou como é que a gente conseguiria sair dessa cultura estranha que está lá fora e alcançar um nível filosófico mais elevado. Você disse além das minhas aulas no canal. Eu conheço este método. Eu estou fazendo isso para este fim, para dar às pessoas um diferente nível cultural prático. Pois a vida espiritual ou a vida filosófica, chamemos como quisermos, ela precisa ser colocada em ação. Não existe consciência se ela não é traduzida em ações. Você não pode dizer, eu sou uma pessoa muito educada com os meus pais, quando você chega em casa e grita com eles. Você ainda não alcançou o patamar de boa educação com os pais. Você gostaria de ser.
Você ouviu sobre isso na infância, mas você ainda não chegou nesse nível. Não é? Então, o meu método de ensino é este. Vocês assistem às aulas, a aula organiza a mente e aos poucos vocês vão colocando em prática. Nós temos grupos de estudos onde os alunos falam diretamente comigo. Inclusive discutem questões éticas. Olha, me convidaram para trabalhar num programa de televisão onde as crianças apanham na cara por troca de sorvete. Faço ou não faço? Hã? As perguntas são parecidas com essas, às vezes. E eu respondo. A relação humana é fundamental. Como é que alguém aprende a escrever, professora? Se ela não quiser conversar com você, como é que fica? Fica difícil. Não é? A filosofia é uma relação humana. Então, caso você queira assistir às aulas, escrever para mim no Facebook, meu Facebook é Cláudio Nico, tem 2. Vocês podem pegar, inclusive, até meu WhatsApp com ela, e simplesmente me digam como é que eu aplico esse princípio diante do fato que meus pais gritam comigo e dizem isto, isto e isto. Não é? O exercício de ética que o professor de filosofia passa para o aluno, ele é uma tentativa de aplicação. E a pergunta do aluno em relação ao teste, a vida cotidiana é um teste filosófico, espiritual. Entende? Não tem diferença entre espiritual e filosófico. Tudo que acontece para testar a nossa reação. Os Vedas dizem que o universo é uma entidade moral. Ele é uma entidade ética. Ele está nos ensinando a evoluir. Através de ações, não só através da forma do animal para o ser humano, mas através da ação de um homem ignorante para um homem que tem consciência. Entende? Então, é necessário assistir às aulas e colocar em prática, conversar comigo, se vocês quiserem fazer esse percurso comigo. Eu estou à disposição, eu sou um servo dos meus alunos. Essa é a posição do professor. Eu te agradeço você. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Quer o microfone? Sim. As pessoas de casa ouvem. Boa noite. A pergunta que eu queria fazer é sobre espírito e corpo. Como se alcança o equilíbrio? Primeiramente, você tem que alcançar o equilíbrio corporal ou espiritual, os dois juntos, como funciona? Muito boa pergunta. Em primeiro lugar, nós temos que definir espírito. Né? O que é espírito segundo a filosofia original? O espírito é aquilo que não é material. E o efeito do espírito é a consciência. Então, a alma, segundo os Vedas, ela produz a sua consciência. Você não pode enxergar a alma, mas você pode perceber a sua consciência. Assim como a alma causa e um efeito para toda coisa, o espírito causa a sua capacidade de ouvir o que eu estou falando. Entende? A capacidade que nós temos de entender uma coisa é o efeito do espírito, ou seja, o efeito daquilo que não é material e que está dentro de nós. Segundo os Vedas, dentro do chakra cardíaco, dentro do coração. E é por isso que o coração pulsa. As coisas que emitem som comprovam sua própria existência. Como é que você prova que uma pessoa está viva? Você põe a mão no coração dela, não é? Faz tutum, tutum, tutum. Ela está viva. Se não faz barulho nenhum é porque ela está morta. Não é? Então, o lugar da consciência é aqui. Por isso não é um músculo involuntário, mas o principal órgão do corpo. Prova disso, quando o cérebro morre e o coração está vivo, a pessoa está com morte cerebral, mas ela continua ali. Quando o coração para de funcionar, acabou. E a vida não é mais do que química, porque se ela fosse somente uma questão de componentes químicos, seria só fácil injetar a química que está faltando no corpo de uma pessoa e ressuscitar ou torná-la jovem novamente. Muito bem. Então, o espírito é aquilo que não é matéria e está dentro de você e que produz o efeito da consciência e que produz o som dentro do seu coração. Muito bem. O que você deve privilegiar, o corpo e o espírito? Essa é uma ótima pergunta. Para responder isso profundamente, você já teria que começar a estudar um livro chamado Bhagavad Gita. Nós vamos ter um curso sobre o Bhagavad Gita gratuito pelo Facebook a partir do dia 7 de dezembro, se eu não me engano. Nós vamos começar com um curso que será transmitido pela nossa página. Em poucas palavras, você vai ter que entender que, óbvio,
A saúde é fundamental, mas para quê? A saúde não existe para a gente ser bonito ou para a gente colocar camiseta. Ela existe para que você possa ter a oportunidade de desvendar o enigma da existência. Portanto, a saúde vai servir a sua consciência. Entende? A consciência é superior, mas a saúde é fundamental. Elas têm adjetivos diferentes. Mais alguma pergunta? Mais uma pergunta, alguém quer? Luiz, por favor. Luiz vai fechar, né? Você vai fechar ou você vai fazer? Não, pode ser não, mas você tem algum aluno Não, que vai pode fazer. fazer algo. Cláudio, né? Sim. Cláudio, bom, tendo em vista aí os seus estudos, né, a sua pesquisa aí sobre a ciência, né, e tal, nós estamos passando por um período aí de muitos gurus, né, e de novas filosofias de pensamento, não sei se podemos chamar assim. Gostaria que você falasse um pouco para nós sobre a sua percepção sobre a metodologia coach ontológico, coach lifestyle, entre outras tantas modalidades aí que nós existimos, coach quântico e assim sucessivamente. Muito bem. O Luiz perguntou sobre os coaches, né? O que eu acho dos coaches. Ninguém pode ser guru, ninguém pode ser professor, ninguém pode ser coach se não alcança um nível alto de conhecimento. Né? O que significa um professor, um guru? Alguém que consegue tirar as suas correntes. Quando nós lemos a alegoria da caverna de Sócrates, o que ele fala? Sócrates diz que tem um monte de gente acorrentada dentro de uma caverna, né? E que eles estão assistindo a uma projeção no fundo de uma sala que vem das sombras que uma fogueira projeta. E ele diz que um desses presos se liberta e acaba saindo, cambaleando para o lado de fora. E ele vai enxergar a realidade. Vai ficar chocado, maravilhado, né? Em êxtase. Né? E depois o que ele faz? Ele volta para dentro da caverna e ele tenta desacorrentar os prisioneiros. E ele começa a falar sobre o mundo que está lá fora, sobre a realidade objetiva. E Sócrates diz, e o que acontecerá com ele? Ele arrisca ser assassinado, diz Sócrates. As pessoas que estão acostumadas às correntes, elas acham que aquele que se libertou é maluco. Então, isso é parte da resposta. O guru, o mestre, o coach, o professor uma professora de gramática precisa libertar os alunos dos erros de gramática. Entende? Assim como um professor espiritual, filosófico, precisa libertar os alunos dos erros que o levam à infelicidade. Se ele se chama coach, se ele se chama Carlos, se ele se chama guru, se ele for capaz de fazer isso, o problema é que as pessoas capazes de fazer isso você conta nos dedos de uma única mão. As características de uma pessoa autorrealizada são específicas. E a gente precisa estudar essas características, por exemplo, num livro como o Bhagavad Gita. Quem quiser, a gente trouxe até para vender, mas eu diria que primeiro vocês deveriam assistir às aulas, para vocês conseguirem abrir as perguntas que se desencadearão durante a leitura e ter as respostas antes de começar. Mas aqueles que quiserem, a gente trouxe as duas versões que existem boas em português. Você precisa saber o que é uma pessoa que alcançou o nível máximo de consciência. Ela tem características específicas. E a gente demora alguns anos para entender e tentar enxergar essas características. Aparentemente, uma pessoa que alcança a perfeição é igual a todas as outras. Entende? E principalmente ela jamais diz, eu alcancei a perfeição. Alguém que diz, eu sou um guru, não é. Alguém que diz, eu sou capaz de, não é. O verdadeiro mestre é sempre humilde. Entende? Essa humildade não significa que ele fica no cantinho,
entendeu? Com medo de falar. Não necessariamente ele precisa ser tímido, mas ele precisa ter determinadas características, como, por exemplo, ser capaz de controlar a ira, ser capaz de controlar a cobiça, ser capaz de controlar a vontade de ganhar dinheiro ou de ser famoso. Tudo isso tem uma série de questões que são descritas na literatura original. Ele é sempre satisfeito, ele está sempre servindo ao infinito, ele sabe o que é o infinito. Ele sabe descrever o infinito, por exemplo. Então, eu diria que daqueles que a gente vê na televisão ou na mídia, é melhor tomar cuidado, pois eles não são. E muitas vezes aqueles que estão vestidos de monge não são. É o que está na literatura védica. Não é porque alguém está vestido de monge ou porque sai na capa de uma revista como não sei quem, de não sei que país, de não sei que montanha, que ele seja. Entende? Isso é algo muito sutil. Não é? Entender isso é o tema, um dos temas principais do Bhagavad Gita. Quem é que pode quebrar a sua ilusão? Certo? Mais alguma pergunta? Então eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Tá? Se vocês quiserem